nutricionista, formada pela Universidade Católica de Brasília. Sou especialista em nutrição clínica funcional pela Universidade Cruzeiro do Sul e pela VP Consultoria Valéria Pascoal. Atuo hoje na área clínica, trabalho com produção também na rede hoteleira e vou tentar esclarecer o máximo possível as perguntas que vocês têm para me fazer. Ok. Daniele, o que você acha dos suplementos alimentares nacionais quando comparado com os importados? Então, hoje os suplementos nacionais, eles têm uma infinidade de suplementos, a gente tem uma gama de suplementos muito grandes e tem sido uma área que tem crescido bastante hoje aqui no Brasil. Nós temos hoje diversas marcas nacionais e importadas, mas infelizmente os suplementos importados, eles têm uma vantagem quando comparados com os nacionais, porque os Estados Unidos, eles são disparados na nossa frente em questão de pesquisas, de suplementação. O incentivo do esporte lá é muito maior do que aqui no Brasil, a comercialização de suplementos lá é muito mais facilitada do que aqui. Então, eu considero e prefiro os importados melhores do que os nacionais. Claro que nós temos suplementos nacionais muito bons, mas determinados suplementos eu prefiro optar pelo importado do que pelo nacional. Quanto ao crescimento dos suplementos alimentares, qual o crescimento que ele trouxe para a área da nutrição? Houve uma melhora significativa de pacientes que usaram suplemento alimentar comparado somente com a dieta balanceada? Então, eu trabalho muito com a individualidade bioquímica de cada paciente. Então, para alguns pacientes, realmente é necessário a gente utilizar alguns suplementos alimentares, dependendo também do objetivo que aquele paciente tem. Para alguns pacientes, realmente, a utilização de suplementos, quando comparado somente com uma alimentação balanceada, vai fazer uma diferença muito grande. Dependendo do paciente, às vezes não vai fazer tanta diferença. Às vezes ele até vai se dar melhor, vai ter um resultado melhor só com uma alimentação balanceada. Quando a gente consegue alinhar tudo direitinho, todos os nutrientes, os macro e os micro, a gente consegue ter um resultado bacana. Mas geralmente a utilização dos suplementos, eles otimizam bastante o resultado que o paciente busca. Quanto aos suplementos proibidos no Brasil, Daniele, como lidar com essa questão ética? Então, essa é uma questão um pouco complicada. O acesso a essa suplementação que vem de fora, principalmente com algumas substâncias que não são permitidas aqui no Brasil, hoje esse acesso tem sido bem facilitado. O que nós podemos fazer quanto profissionais para que a gente possa ser bastante ético quanto à nossa profissão é orientar esses pacientes. Muitas vezes os pacientes eles chegam já no consultório com o suplemento na mão e eles falam que eles querem fazer a utilização daquele suplemento e que a gente só adequa a dieta àquele suplemento que ele quer tomar. O nosso papel, quanto nutricionistas, quanto profissionais da área de saúde, é orientar esses pacientes do risco que eles estão correndo ao utilizarem esses suplementos, né? E a gente mostrar para eles que se essa substância ela não é permitida aqui no Brasil é porque por algum motivo, de alguma forma, a vigilância sanitária ela encontrou algum risco na utilização daquele nutriente ou daquele composto que eles estão colocando naquela suplementação que está vindo de fora. Então, eu, quanto profissional, prefiro não prescrever. Eu prefiro manter essa parte de segurança de não prescrever esse tipo de suplementos para poder preservar mesmo o paciente, porque muitas vezes são suplementos que nós não sabemos até onde vai esses efeitos colaterais. O que você acha sobre profissionais da área de nutrição que prescrevem suplementos ilegais para seus pacientes, como o Jack 3D, Oxelite? Aí o que você acha sobre essa questão? Então, é um pouquinho complicado a gente falar da conduta de outros profissionais, né? A conduta nutricional, ela é estritamente pessoal, vai de profissional para profissional. Eu, pessoalmente, eu prefiro não utilizar esses suplementos por eles não serem permitidos aqui no Brasil, até mesmo por questões legais, não só éticas mesmo, por ter uma implicação legal. Esses profissionais que utilizam e que prescrevem esses suplementos, eles podem responder judicialmente pela prescrição desse tipo de suplemento, por serem substâncias não permitidas aqui no Brasil. E a nossa orientação para pacientes que já vêm de outros profissionais com prescrição desse tipo de suplementação é que realmente não faça uso, porque não é assegurado pela nossa vigilância sanitária aqui no Brasil.
e que, se possível, se já tiver feito o uso desse suplemento, tiver tido algum prejuízo na saúde, tiver tido algum efeito colateral irreversível, a gente orienta realmente que, infelizmente, esse profissional ele esteja denunciado para o conselho, para que o conselho possa tomar as medidas cabíveis para aquele profissional que fez uso desse tipo de suplementação. Suplementos como Jack 3D, Oxelite, talvez o Lipocix, que contém a substância DMAA. Quais são os efeitos colaterais dessa substância? Então, os efeitos colaterais principais, os mais relatados, é a taquicardia dos pacientes que consomem esse tipo de suplemento. Existem alguns relatos na literatura de alguns efeitos colaterais cerebrais mesmo. Alguns pacientes têm distúrbio de humor, alguns pacientes ficam muito excitados, às vezes até muito relacionado com pacientes bipolares, às vezes tem uma alegria muito exagerada e daqui a pouco meio que está deprimido, tem alguns relatos desse tipo. Mas os principais mesmo, o principal sintoma dessa substância que são relatados e que a gente tem visto bastante, que tem tido mais problemas, é a taquicardia, né? A gente tem relatos de alguns pacientes que consumiram uma quantidade muito além do que é prescrito pelo próprio fabricante e que tiveram parada cardiorrespiratória pelo fato dele levar muitos batimentos cardíacos. E o principal efeito, então, seria esse mesmo. O que são suplementos pró-hormonais? Quais são os seus efeitos colaterais? Então, os suplementos, na verdade, eles são considerados e são comercializados dessa forma como suplementos pró-hormonais, mas eles não são suplementos alimentares. Eles são comercializados dessa forma, foi uma certa forma da indústria burlar a legislação para poder comercializar esse tipo de substâncias. Então, os pró-hormonais, eles são substâncias que eles vão otimizar, de certa forma, a ação de algum hormônio no organismo, ou eles vão aumentar a produção endógena desse hormônio no organismo. Então, por exemplo, o tríbulos, ele é um fitoterápico, o tríbulos terrestres, é um fitoterápico que ele pode ser considerado um pró-hormônio, porque ele vai estimular e vai aumentar a produção endógena de testosterona. Quais são os principais efeitos colaterais desses pró-hormonais? Não digo tanto do tríbulos, que é um fitoterápico, mas, por exemplo, do aloval, emidrol, que são os suplementos hoje mais comercializados e os mais conhecidos. Eles têm principalmente ação hepática, eles vão trazer basicamente todos os efeitos colaterais que os esteroides anabolizantes trazem para a pessoa que utiliza. Então, eles vão ter principalmente ações hepáticas. Algumas pessoas relatam mesmo falência hepática. Se a gente dosar TGO e TGP desses pacientes, a gente vai ter uma alteração bem significativa. E a gente vai ter os mesmos efeitos dos esteroides anabolizantes. Então, a gente tem relatos em mulheres de crescimento exagerado de pelos, a voz pode engrossar, nos homens pode ter ginecomastia, impotência sexual. Então, geralmente, eles trazem os mesmos efeitos colaterais da utilização dos esteroides anabolizantes. Há uma procura muito grande por pacientes de suplementos ilegais nas clínicas? Então, os suplementos ilegais, eles têm virado uma modinha mesmo, né, pelos pacientes, até pelo crescimento. A internet é um meio de comunicação que abrange todas as classes sociais, de todas as idades, e a divulgação desse tipo de suplemento na internet é muito grande, os efeitos deles são muito divulgados. O que é pouco divulgado são os efeitos colaterais, né? Mas os efeitos benéficos desses suplementos, eles são muito divulgados, então acaba que assim que sai, ou então que todo mundo está tomando, o paciente realmente sempre chega no consultório querendo tomar também aquele suplemento. Então, realmente há uma procura muito grande, porque esses suplementos, eles vêm com uma promessa milagrosa de perder 10 quilos em uma semana, de perder 30 quilos em um mês. Então, eles realmente vêm com uma promessa muito grande de um efeito espetacular em um tempo muito curto. E a maioria dos pacientes de estética mesmo, que visam a estética, eles procuram esse efeito a curto prazo e eles querem ter aquele efeito de qualquer forma. Então, eles chegam muito e buscam muito esses suplementos ilegais. E, como eu disse anteriormente, o nosso papel é explicar e deixar aquela pessoa esclarecida. A gente nunca vai prescrever esse tipo de suplemento, mas a gente vai esclarecer, porque prescrevendo ou não, alguns pacientes eles vão em busca daquele suplemento, mesmo tendo sido prescrito ou não. Então, o nosso papel é explicar e deixar bem esclarecido para aquela pessoa
de que se ela realmente for consumir aquele suplemento, ela está ciente de todos os efeitos que ela possa vir a ter no consumo daquele determinado suplemento.